Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, boa tarde aos vereadores e aos presentes. Bom, eu me chamo Estevam, sou publicitário e juntamente com o Luiz Gustavo, nós criamos o Ponte Política. O que seria o Ponte Política? Depois de uma análise sobre a situação da transparência, que foi muito bem colocado pelo vereador Gustavo, a gente viu que não é meio difícil, vamos colocar essas palavras bem claro, é meio complicado acessar o site da Câmara e conseguir as informações referente aos nossos vereadores. Seja de participação nas reuniões, seja relacionado ao que é colocado mesmo em pauta durante as reuniões. Então, acaba que o cidadão, o leigo, ele tem muita dificuldade. E mesmo hoje, com toda a tecnologia, com toda a facilidade que as pessoas têm em acessar a rede, né, a internet, é um pouco difícil. E aí, numa conversa com o Luiz, ele propôs, o Luiz vai vir falar aqui logo depois, ele propôs a gente criar um sistema que facilitasse, agregasse os dados que estão na Câmara, no site da Câmara, para facilitar para a população. E aí surgiu o Ponte Política. O Ponte Política, então, ele vem com essa missão, com esse objetivo, de ser mais transparente para a população, de forma que a população que acessa, que venha a acessar o nosso site, que venham conhecer o nosso modelo de transparência, ela se sinta familiarizada com um ambiente tranquilo, simples. Vamos colocar como exemplo, acessar o Facebook há alguns anos atrás, vamos colocar aí uns 5, 6 anos atrás, era quase que um monstro, era difícil e tal. Hoje, senhores e senhoras de 60, 70, 80 anos já têm facilidade de utilizar, assim como as crianças. Então, por que não ter um portal, ter um sistema que facilite a apresentação dos dados que já estão na rede, já estão no site da Câmara. A Câmara ela tem lá o site dela que coloca. E através disso vem o Ponte Política. Bom, vamos ver. O Ponte Política, ele apresenta algumas telas no site dele. O site ele não é hackeado, vamos colocar assim, ele não usa dados que não estão no site da Câmara. Todos os dados estão lá e por meio do Excel, da ferramenta Excel, todo mundo conhece planilhas, né? A gente consegue fazer gráficos e apresentar, então, para a população em forma de gráfico. Por exemplo, essa primeira tela são as proposições. E aqui entra todos os dados dos vereadores. Então, desde indicação, requerimento, prestação de conta, caso seja do prefeito ou do ex-prefeito, anteprojeto de lei, entre outros. E isso a população ela fica mais fácil dela saber o que realmente está acontecendo todas as terças-feiras. Então, é uma forma assim, mais clara. Nessa segunda tela, a gente tem a lista das proposições. Então, todos os requerimentos, os pedidos, tudo está tudo aqui. Coisa assim, bem simples e fácil e didática. A ideia principal é sempre ser didático. A gente está já em 2017, as coisas não podem ser mais complicadas. A gente tem outras formas de facilitar, e é necessário facilitar para que as pessoas possam participar. Se não houver facilitação, as pessoas elas acabam deixando de lado, e não há um envolvimento, né? Mapa de palavras. O mapa de palavras é bem interessante. Bom, todo vereador ele sempre faz, né? Vamos colocar assim. Eu não sei muito bem das palavras, então vou falar do jeito que eu consigo compreender. Faz uma carta, né? Tipo um requerimento. E aí, nesse requerimento, tem lá, solicito, indico, faço algum desses termos. Quanto mais o vereador ele vai fazendo isso, vai aparecendo aqui no mapa de palavras. Então, por exemplo, a gente tem palavras como informação, indica e pedido, que são as palavras que vocês mesmos mais usam.
E isso é interessante, porque a gente consegue saber, de forma geral, quais são as palavras que vocês mais utilizam. E isso, para a população, depois de fazendo análise, a gente consegue entender um pouco melhor o trabalho de vocês. Aqui a gente tem informações de todos os vereadores, informações essas que estão no site da Câmara. Aqui é só uma tela, por isso que não tem como eu mostrar os demais, mas são as informações que estão no site da Câmara. Então, isso é interessante, porque às vezes não tem nem a informação dos vereadores no site da Câmara. E isso é algo que a população ela precisa saber, ela precisa entender e compreender, né? Presença nas sessões, também, que é um outro ponto bem interessante e legal. Aqui a gente coloca, está aqui no rodapé, também difícil de ler na tela, mas que as faltas elas devem ser analisadas individualmente, né? Não é números também, só números que vão indicar a participação real ou não do vereador. Às vezes faltou e teve justificativa. Então a gente trabalha só com o que apresenta no site da Câmara, pega esses dados e monta gráfico. Bem simples aqui, bem simples e didático. Mas vale sempre ressaltar que é necessário também uma análise um pouco mais profunda. O vereador faltou, por que ele faltou e qual que foi o motivo. Bom, dito isso, é interessante a gente compreender que, hoje em dia, é necessário ter uma transparência, seja aqui na Câmara, seja no Executivo, na Prefeitura, seja no Estado, seja na União. É necessário ter isso. E o Ponte Política ele vem para ser uma das ferramentas de transparência, a qual a gente, aliado com o site próprio da Câmara, a gente consegue fazer com que a população se sinta um pouco mais cativante, se sinta cativa a conhecer realmente o que é que se passa aqui dentro. E não somente no que a televisão apresenta para a gente na quarta-feira, no jornal, ou mesmo na terça-feira, ou o que a gente vê nas redes sociais. Bom, é só. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, aos vereadores presentes e toda a população. Ficou muito pouco para falar agora, né? O Estevão falou muito bem do projeto. Esse é um projeto que ele é filho de um outro projeto, que alguns até vereadores aqui já participaram, que era o Bate-Papo, que ele está inativo, mas ele vai voltar. E esse é um projeto que a gente gosta muito, é um projeto que particularmente me ajudou, porque quando eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que nos motivaram a fazer esse projeto, tá? Eleições do ano passado, quando eu comecei a analisar em quem eu votaria, tá? E eu peguei e falei, bom, vamos ver como que estão os vereadores que já estão lá. E eu tive uma dificuldade imensa em compreender os dados, tá? E aí eu comecei a puxar as informações, né? O que a gente faz é simplesmente copiar e colar e tratar os dados, né? E gerar de uma forma mais amigável. E aí foi até que o Estevão olhou e falou, pô, que legal. E a gente tem que entender também, pessoal, algumas ressalvas, tá? Lá no site vocês vão ver gráficos, né? Vocês conseguem clicar lá no rosto de cada um e ver quanto cada um fez, mas a gente não deve simplesmente olhar isso no quantitativo, né? Não significa que quem fez mais, né, está trabalhando mais. Isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Não quero que vocês olhem lá e falem assim, pô, o outro ali está fazendo mais requerimentos, está fazendo mais, né, algum tipo de proposição. Esse é um detalhe importante que eu quero deixar bem claro para vocês. Mas é algo que eu vejo que é um norte, tá? Porque as informações, né, como o Gustavo Bonafé falou, a gente tem muita coisa na internet, né? A gente tem vários portais de transparência, mas eu costumo dizer que ele é um saco de peças de quebra-cabeça, que você pega um saco de peças assim e você tem que montar, tá? E o que a gente está fazendo é pegar essas informações e montar, organizar elas de maneira automática, tá? E a gente pretende evoluir o projeto, não só manter na Câmara dos Vereadores, mas também partir para os dados da Prefeitura em si. E também a gente pretende fazer parcerias com portais de transparência. A gente já achou projetos similares em São Paulo, tem o ranking dos políticos, tem vários projetos similares, tá? E também, assim, muito importante, pessoal, porque a gente já está 8 meses desse novo mandato e vocês podem ter certeza que muita gente que acessa lá, olha e fala assim, nossa, não sabia que esse cara é vereador pela foto.
Porque a pessoa esquece, e eles esquecem mesmo, tá? Vocês podem ter certeza disso, talvez vocês não tenham muito essa noção, mas as pessoas esquecem. E eles não sabem se a pessoa que eles deram um voto de confiança, qual que é a linha de atuação dela. E o que o Estevão falou é muito legal. Então ela olha lá no mapa de palavras, deixa eu ver as palavras que ele está mais usando, o que ele está propondo para a cidade, qual é a linha de atuação dele. Então essa é uma maneira que a gente encontrou das pessoas conseguirem medir isso, tá? E a gente pretende evoluir, como eu falei, né? A gente pretende, de algumas maneiras, acrescentar mais informações lá. A gente quer colocar sobre prestações de contas também. A gente vai procurar vocês individualmente. A gente quer que vocês também forneçam informações para nós, fora o que está lá no site, porque a gente quer que realmente isso se transforme numa possibilidade de todo mundo, eu quero buscar informações, eu vou buscar lá. Tá? A gente pretende fazer isso. E no mais é isso, pessoal, estamos abertos. Esse é um projeto totalmente apartidário, tá? Não tem nenhum partido por trás disso. E estamos contratando também. Quem quiser participar aí, né? É claro que contratando a palavra um pouco pesada, que a gente não paga não, tá? Mas a gente quer pessoas que tenham... Contactando, né? Exato. Nós estamos agregando. Tá? Então, quem quiser participar, pessoal, estamos aí à disposição, tá bom? É só isso.